Todo mundo sabe que dá para fazer gráfico de linha no Excel. Porém, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas essenciais para te ajudar a fazer um gráfico mais moderno e bonito, para que você possa utilizá-lo numa apresentação, numa reunião, numa planilha profissional, num dashboard aqui no Excel. Então, ao invés de usar o gráfico padrão do Excel, tudo quadrado, vamos aprender a utilizar o Excel de fato e criar um modelo mais moderno e bonito. Para que possamos fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, primeiro precisamos ter uma tabela da onde vamos puxar as informações. E nesse caso eu tenho uma pequena tabela de compras de janeiro até dezembro. Mas, professor, eu não trabalho com compras. Eu trabalho com logística, com RH, com venda de bolo. Não tem problema, porque o princípio é o mesmo, vai funcionar. É só você ter uma tabelinha, beleza? Então aqui eu tenho uma tabela com valores. Os valores são responsáveis por dizer o tamanho da coluna, da barrinha, ou da linha, o quão alto e baixa ela vai ficar, e cada um dos meses, que são os nomes, são responsáveis por dizer aonde o pontinho da linha fica, se é no começo, se é no meio ou no final do gráfico, porque a linha faz um desenho, né? Assim como também um gráfico de colunas. Basicamente essa separação se dá devido ali aos nomes. Mas enfim, vamos lá. Vou selecionar tudo aqui que eu tenho, e então inserir um gráfico de linhas. Ó, pegar a primeira opção de todas. Como a gente pode ver, o gráfico que o Excel fornece é suficiente para analisar o que está acontecendo? É. Porém, na minha opinião, não é muito bonito. Olha só, eu consigo ver que teve uma leve queda de janeiro para fevereiro, depois aumentou bastante, caiu um pouquinho e depois voltou a crescer. Então é um gráfico que está crescendo ao decorrer dos anos, do tempo. Gráfico de linhas é muito bom para a gente analisar as informações ao decorrer do tempo. Mas vamos lá agora fazer os ajustes para deixar o gráfico mais bonito e mais apresentável, até para que você possa utilizar ele numa apresentação mesmo. Eu vou pegar esse gráfico, clicar nele e arrastar um pouquinho aqui para a direita. E nessas bolinhas eu posso clicar e arrastar também para a direita, para poder aumentar um pouco e aumentar um pouquinho aqui para baixo. Eu acho que esse tamanho aqui é o suficiente. Um detalhe, tá vendo que o Excel é cheio dessas gradinhas que fica dividindo a tela? Vamos remover elas para nos ajudar a deixar um visual mais bonito. Exibir e então linhas de grade. Se remove essa opção lá. Agora a gente já foi com uma tela sem aquelas linhas sendo apresentadas. Já vou direto fazer um fundo para o meu gráfico. Mas como assim fundo, professor? Ao invés de eu usar esse retângulo que o próprio Excel fornece, eu vou criar um retângulo personalizado. Então eu venho aqui em cima, ó, inserir formas e vou pegar um retângulo com cantos arredondados. E aí mais ou menos, beleza? Eu vou clicar aqui em cima do gráfico e vou dimensionar esse retângulo, ó, bem aqui mais ou menos em cima do gráfico. Não dá para ficar muito certinho, mas não tem problema. Como ele é um retângulo com cantos arredondados, o canto dele é meio redondinho. O que você pode fazer? Clicar nesse retângulo e nessa bolinha amarela, arrastar para dentro ou para fora, para deixar mais redondo ou mais pontudo. Eu vou deixar aqui meio termo, ó, assim. Só que ainda não finalizou. Vou colocar alguns efeitos mais bonitos e modernos. E vai pegando essas dicas aqui, ó. Botão direito em cima da figura que colocamos. Formatar forma. Agora lá na direita vai abrir esse painel aqui para mim. E preenchimento eu vou pintar de branco. Pego aqui a corzinha branca, posso minimizar, linha é a borda do retângulo, eu vou pintar de preto. E nos efeitos eu vou pegar uma sombra e também vou colocar uma sombra qualquer, pode ser a primeira opção de todas. Olha que legal que já ficou o nosso retângulo. Mas tem um problema, ele está tampando o gráfico. Ele precisa ficar para trás do gráfico. Para isso, de novo, clica com o botão direito do mouse e então enviar para trás. Pronto. Agora o retângulo já está para trás do gráfico. Mas, como o próprio gráfico aplica em qualquer célula, o próprio gráfico já tem o seu retângulo, ele está tampando o que a gente colocou por trás. Nossa, que problema, hein? O que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui na parte vazia do gráfico, ó, com o botão direito, e então formatar a área do gráfico. E aí, pessoal, em borda eu deixo sem linha, e em preenchimento, sem preenchimento, para deixar transparente o gráfico. Olha que legal. Assim a gente já consegue ver o fundo. Gostou da dica? Mas ainda tem mais. Se eu clicar no meu gráfico, ó, e arrastar ele, dá para ver que ele está transparente, tá vendo? É isso mesmo, porque a gente removeu o fundo. Enfim, pode soltar ele em qualquer lugar, e agora lá em cima, na setinha, você volta, porque aí o gráfico volta onde ele estava, antes do você ter movido ele. Mas enfim, vamos fazer as edições agora. Então eu posso clicar na linha, botão direito do mouse, veja que primeiro eu selecionei a linha, botão direito e então formatar série de dados.
E aqui eu venho, pessoal, na caixinha de cores, linha, e lá no final, o meu Excel tem essa opção, ó, linha suavizada. Dependendo da versão do seu Excel, se for um pouquinho mais antiga, pode ser que você não encontre essa opção, mas não tem problema. Continua fazendo os ajustes, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí um ajuste que vai ficar bem mais bonito do que estava antes. Beleza, marquei essa opção aqui, e olha que legal. Ao invés da linha ficar tudo pontuda, ela ficou mais redondinha. E eu gosto bastante desse efeito aqui. Outro ajuste que eu gosto de fazer é, ao invés de deixar os números à esquerda, ocupando bastante espaço no gráfico, eu vou clicar neles e delete, para remover, para limpar um pouco o gráfico. Só que tem um problema. Como não tem número, eu não sei o quanto que esse valor representa, esse daqui, e etc. Está tudo sem valor. E agora, o que eu faço? Então, eu vou clicar no gráfico, em qualquer lugar, tá? Clica fora, clica aqui dentro. Você vai lá em cima, ó, design do gráfico, e lá na esquerda, adicionar elemento de gráfico. E então, rótulos de dados. Você vai pegar uma opção acima, porque aí você consegue colocar aqueles números em cima de cada pontinho da linha. Mas, nossa, professor, ficou totalmente desorganizado. Ó. Os números são tão grandes que não dá para ver direito. Mas aí que vem um truque legal. Realmente pode ser que você tenha números muito grandes. Mas aí como é que você faz? Você ajusta a formatação destes números. Como? Clicando com o botão direito em cima do número e então formatar rótulos de dados. E então aqui na direita, em opções de rótulo, você minimiza a opção e abre número. Aqui dentro de número, você vai pegar qualquer opção que você quiser. Ó, número, por exemplo. Aí fica já um pouquinho mais resumido. Você pode colocar em moeda, enfim. O meu eu vou deixar em número com casas decimais iguais a 0, enter. Pronto, ó, porque dá uma boa resumida no número. Eu poderia resumir ainda mais. Olha a dica que eu vou te dar aqui. Ao invés de número, personalizado. E aqui dentro do código de formatação, eu seleciono tudo e vou colocar o seguinte: RS cifrão, que é dinheiro que a gente está acostumado, espaço, hashtag.k. E então adicionar. Olha que legal. Agora a gente conseguiu criar uma personalização para o número e ele ficar menorzinho, já ficar mais fácil de visualizar. Aí eu posso aproveitar e clicar em página inicial e colocar aqui uma fonte um pouquinho mais grossinha, para ficar mais fácil de ver ainda. E essas linhas aqui do fundo do gráfico, eu posso clicar e deletar. E de novo aqui em cima em design do gráfico, eu volto lá na esquerda, adicionar elemento, só que dessa vez eu vou clicar aqui, ó, linhas, e vou colocar linhas de projeção. O que seria isso? É uma linha que aparece bem embaixo do gráfico, e fica mais fácil a gente localizar o valor e a categoria que representa esse valor. Ó. Só que a linha está um pouquinho forte, né? Então vamos clicar na linha, botão direito, formatar linha de projeção. Vou deixar uma corzinha um pouquinho mais fraquinha. Aqui é um cinza bem clarinho, que aí fica menos destacado. Pronto. Agora, para finalizar, pessoal, já vamos clicar aqui no título. Eu ainda vou mostrar para você alguns efeitos legais de colocar na linha em si. Vou clicar no título, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó, colocar 12, coloco em uma corzinha mais escura, e aqui eu escrevo o nome que eu quiser, como gráfico moderno de linhas. Pronto. E aí eu vou clicar agora por fim na linha, botão direito, formatar série de dados. Nas opções de formatação da linha temos muita coisa, como a gente já viu. Dá para deixar ela mais redondinha, como fizemos, e além disso colocar, olha só, aqui em efeito, sombra, pega a primeira opção, por exemplo, porque já dá um destaque legal para a linha. Além disso, eu vou clicar aqui na caixinha de cor, linha, e vou colocar linha de gradiente, porque a gente consegue criar um efeito de degradê. O que seria isso? Tem uma tonalidade de um lado, uma tonalidade de outro, ela vai meio que mudando de cor. Mas eu vou te mostrar uma configuração que fica bem legal, que eu gosto. Só que antes da gente mexer nessas configurações, desce aí um pouquinho a tela e tenta achar largura, que é a espessura da linha. Eu vou deixar um pouquinho mais espesso, como 4, por exemplo, ó, que aí fica mais fácil de visualizar. Uma configuração aqui de gradiente que eu gosto de fazer é, eu vou clicar em qualquer pontinho, como esse daqui, e vou deletar tudo que eu puder, ó, clicando no xizinho. Pronto, aí o mínimo vai ser 2. Um você pega e joga para a esquerda, e o outro você pega e joga para a direita. O que ficou na direita, por exemplo, você vai deixar de uma cor e o que ficou na esquerda de outra. A minha sugestão é você tentar deixar cores parecidas, que fica legal. Então vamos lá. O que ficou na direita, eu venho aqui em mais cores, e vou pegar, por exemplo, padrão, uma cor roxa. Pode ser esse roxo aqui, ó. Ok. E o que ficou aqui na esquerda, eu venho aqui em cores, mais cores, e vou clicar em padrão,
e vou pegar, por exemplo, um rosa. Pode ser essa cor aqui. Ok. Aí, ó, criou um contraste diferente. Só que, bom, eu vou fazer o último ajuste agora. Você está vendo que ficou um pouco bagunçado? Tem um pouco de roxo aqui, rosa, roxo, roxo, rosa. Ficou trocando? Dá para você ajustar perfeitamente. Às vezes você quer começar no roxo e terminar no rosa. Enfim, dá para você fazer esses ajustes. Ó. É só você vir aqui, ó, tipo, linear, por exemplo, e a direção você pode escolher. Exemplo, eu vou deixar a direção diagonal? Não. Essa daqui, ó, roxo na esquerda e rosa na direita. Só um exemplo, ó, eu acho que fica legal dessa forma. Deixa eu fechar agora essa janela, clicar em qualquer célula e apreciar o gráfico moderno e bonito que a gente fez com o Excel. Sabe o que é o legal nesse gráfico aqui? Se você alterar, atualizar qualquer valor, automaticamente o gráfico é atualizado para você. Vou te mostrar um exemplo. Ó. Esse primeiro valor aqui, ó, 155, é referente a janeiro. Vou colocar 110. Enter. Olha só, tá vendo que ele atualizou? Então é isso. Fica um gráfico totalmente dinâmico, interativo e também bonito, que você pode usar em apresentações. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e me deixe saber se você tem alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.